Hoje é com muita alegria que a gente recebe vocês aqui no espaço da Vibe Mundial para falar muito sobre a nossa querida Umbanda, a nossa macumba e a espiritualidade de maneira geral. Hoje vamos responder algumas dúvidas, vamos falar bastante sobre a macumba de maneira geral e hoje nós vamos falar sobre como é possível se comunicar com a sua espiritualidade. Como é possível você curar as suas dores a partir da espiritualidade. E que dores são essas? Diversas dores, tá? Além disso, eu vou abrir vários canais. Hoje eu quero conversar muito com vocês. Eu quero fazer quase que uma conversa aqui diária, momentânea aqui com vocês, para falar sobre o que vocês quiserem falar. Mudar um pouco o formato, a gente vai atender o pessoal aqui no ar, no telefone 31 710221, 11 31 710221. Pode ligar nesse número que hoje, mais do que trazer algum tema específico, eu quero falar com vocês, eu quero trocar ideia com vocês. Eu sou Babá Exu Kunlé, aqui a senhora Solange. Sol Guluzian, boa tarde a todos vocês. E os tambores já estão, ó, aquecendo aqui. E o caldeirão da Vamos bruxa. começar falando sobre o trabalho de Cosme que vai ter na próxima quarta-feira? Ah, é verdade, ó. Pessoal, próxima quarta que vem, dia 1º de outubro, na nossa Casa Luz da Estrela Guia, aqui em São Paulo, na Rua do Orfanato, terá a gira dos herês Cosme e Damião. Por ser uma festa para criança, onde vai ter doces, bombons, balinhas e tudo mais, nós teremos um número limitado de inscrição dessa vez por conta do espaço físico para as crianças poderem brincar. Então, no domingo, o Baba vai colocar no grupo de inscrição o link. Então, vocês que gostariam, fiquem atentos, né, no WhatsApp de vocês para poder fazer a inscrição. Infelizmente, só serão 50 pessoas, Baba. Então, nós não temos como abrir muito espaço, tá? Então, fiquem atentos aos 50 que fizerem inscrição, serão as vagas limitadas. Então, se preparem, dia 1º de outubro, quarta-feira que vem, na nossa Casa Luz da Estrela Guia, gira de herê, tá bom? E herê, olha, trabalha bastante. O que o herê faz? Ele trabalha, ó, em um monte de coisa. Herê entra em todos os lugares. Herê tá aqui, tá ali, não tem problema de ter essa... e porque não pode? Pode sim, herê pode tudo. Principalmente o nosso Pedrinho, né? Nosso Pedrinho é o herê do Baba. Gente, ele tá em todas e ele sabe de tudo. Então, eles atuam muito também na área da saúde, como na área financeira. Na área financeira, lembrei uma agora, mas depois eu vou falar. Na área da saúde, na área financeira, relacionamentos, trabalho... Procurar alguma coisa, quando perde, eles te ajudam a achar, mas você tem que dar alguma coisa. E, enfim, herês, eles são de todas as áreas, de todos os mundos, de todos os lugares. Quer pedir alguma coisa? Pede com fé pro herê que você vai ser atendido. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo com vocês, podem mandar aqui pelo Instagram, pela rádio ou pelo YouTube a sua dúvida. O que eu te peço? Manda o seu nome e a cidade, tipo chamada cobrada. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Então, mande o seu nome e também a cidade, o estado que você está falando, para a gente responder aqui as suas perguntas, tá bom? Pode ser geral, sobre o que você quiser perguntar. Hoje é bate-papo com vocês, tá? Um novo formato. E antes da gente entrar nessas dúvidas, quem quiser marcar a sua consulta oracular, entre em contato com o 11 9 33 30 4477. A gente está quase encerrando já os agendamentos para esse ano. Outubro. E aí dezembro a ideia é dar uma parada, né? Porque ninguém é de ferro, também precisa descansar. Então vocês corram, porque já não vai ter mais agenda para quem quiser, tá bom? E para mudar o ano que vem, você tem que começar esse ano, né? Tem que ter férias, né, Babá? Eu acho que eu e a Érica, nós vamos te dar uns 3 dias de férias no final do ano. Dando bastante férias. Toda semana, ó, tem casa emergencial, abre uma agenda nova. Do dia 26 ao dia 30 a gente te dá férias, tá bom? De dezembro só. Dia 1º ele já vai atender. Vamos lá, vamos para as dúvidas então. A Fernanda Ribeiro, de Curitiba, ela manda assim: se Exu abre caminho, porque algumas pessoas continuam travadas mesmo depois de firmar Exu? Essa é uma pergunta bem interessante, tá?
Exu, ele abre caminho e ele faz tudo aquilo o que ele pode fazer. Ele só não faz a sua parte, meus amigos. Então, ele abre caminho, mas caminhos estando abertos, você precisa caminhar. Você precisa seguir, você precisa ser melhor. O que adianta um caminho aberto? O que adianta uma porta aberta se você não é bom naquilo que você faz? Se você não se propõe a fazer melhor aquilo que você quer fazer? Não adianta. Então, lógico que você não vai ter sucesso. Exu vai abrir o caminho e você vai quebrar a cara. E aí vai falar, ai, meu Exu não me ajuda. Lógico que Exu te ajuda. É você que não ajuda o Exu a falar, olha, deu certo, conseguimos, progredimos, entende? Então é importante a gente ir por esse caminho e entender isso. O Geberson, São Paulo. Dúvida. Herês que gostam de frutas e não consomem doces, eles são caboclos? Existem outras linhas de herês, por exemplo, povo cigano? Olha, eu desconheço herês de povos ciganos ou de uma outra linha. O que eu entendo é o seguinte, tem entidades que elas têm características peculiares. Então, tem herês que, por exemplo, não comem doces escuros, como, por exemplo, chocolate. Tem herês que gostam muito de doce. Tem herês que gostam muito de frutas. Tem herês que gostam muito de caruru, por exemplo. Então, é muito mais uma peculiaridade, uma particularidade daquele espírito do que, de fato, uma linha, entende? Porque, entenda, espíritos, eles tiveram uma vida assim como a gente. Apesar de muitas pessoas dizerem que um herê, ele é um encantado. Não, nem sempre. Pode ser um encantado e pode ser simplesmente um espírito que viveu e ele quer manter ali aquela aparência, manifestação de criança, tá? Faz sentido ou não? Sim, senhor, total sentido, porém, eu realmente, a pergunta que foi feita eu desconheço, mas faz total sentido. E tem herê que gosta de Kinder Ovo, que é o herê do babá. Não, ele gosta de teta de nega. Ah, é verdade, é verdade. Eu dei uma vez pra ele uma marquinha ruim, ele mandou eu comer pra provar se era boa. Ele gosta da boa, ele gosta do... Isso é uma coisa interessante de falar, né? Espíritos gostam de... Eu vou só atender uma ligação e eu já concluo isso. Alô? Olá, boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome e de onde você fala? Eu sou Sandra e falo de Santo Amaro. Santo Amaro. Seja muito bem-vinda, viu, Sandra? Obrigada, estou adorando ouvir vocês. Que bacana, gratidão pelo carinho, viu? Como que a gente pode te ajudar hoje? Eu gostaria de um conselho. Eu estou me sentindo bem perdida em vários aspectos da minha vida, principalmente o profissional. Se vocês puderem me orientar, por favor, eu te agradeço. Mas você tem uma pergunta ou é uma maneira mais abrangente? Eu gostaria de saber se tem alguém tentando me prejudicar. Tá. Olha só. Eu vou responder sua pergunta no ar, tá? Te agradeço muito aqui a participação. E caso você tenha alguma dúvida, depois você pode chamar a gente no Instagram, algum canal de contato nosso, tá? Legal. Sandra, né? Sandra. Muito obrigado, viu, Sandra? Eu que agradeço, imagina. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, a Sandra perguntou, né, sobre o trabalho dela, se tem alguém querendo prejudicar ela. E uma coisa que eu posso te afirmar, sem sombra de dúvidas, sempre, não só a Sandra, mas qualquer um de nós, sempre tem alguém querendo prejudicar a gente, ou querendo pegar alguma coisa nossa, ou incomodado por quem a gente é. Principalmente se você for uma pessoa que tem sucesso naquilo que você faz. Existe um ditado iorubá que fala o seguinte: a única maneira de você não ter inveja na sua vida é você sendo alguém sem sucesso. É abrindo mão do sucesso ou de algo bom. E eu entendo que para a maioria das pessoas isso não faz sentido. Olha, eu não quero ser invejado, então tá bom. Então eu não vou ter um bom carro, então eu não vou ter um bom emprego, eu não vou ter uma boa família, eu não vou me cuidar. Então se você quer ter algo bom, se você quer ser alguém diferente, é inerente ao seu caminhar que vai ter gente querendo tirar o que é seu. Porque seres humanos são complicados. E aí funciona muito como o mundo animal. No mundo animal sempre tem um predador querendo pegar alguma presa. Só que alguém preda o leão. Você já viu alguém tentando pegar o leão? Eu nunca vi. Não, eu vejo correr, né, do leão. Corre do leão? Então, qual que é a sacada? Energeticamente, espiritualmente, intelectualmente, nós temos que nos preparar para ser o leão. A gente tem que chegar no topo para que a gente não seja caçado. E não tem como ter sucesso sem ter inveja, raiva, perseguição. Isso vai ter. Agora,
como que a gente faz para se proteger disso? Primeiro, a gente tem que cortar o laço. Não perca tempo pensando se tem ou se não tem, porque tem. E aí é um problema da pessoa. Se blinda energeticamente e não tenha contato, não se importe com isso. Só de não se importar, você já vai criar um distanciamento. Criando distanciamento, a macumba, a inveja, a raiva do outro não pegam. E aí o que você pode fazer? Você se desenvolve espiritualmente. E eu não estou falando aqui de desenvolvimento mediúnico. Eu estou falando de criar capacidade, capacitação, para que qualquer maldade mandada pelos outros sejam tiradas. Então você pode fazer uma firmeza para Exu, para Pombagira, para Caboclo, Preto Velho, Baiano. Você pode tomar banho, você pode defumar a sua casa, você pode frequentar um terreiro, você pode fazer trabalhos, e tudo isso vai criando uma capacitação, tá? Caso você queira aprofundar um pouco mais, chama a gente para consulta oracular no 11 9 33 30 4477, que aí é uma coisa muito específica para ver ali como tira ou não, mas você também pode trabalhar isso na sua própria vida, no seu próprio caminho. O que você acha? Se tiver um tempo bem frio, tá? Lá na rua tá frio, você vai sair agasalhado, você vai pôr uma meia quentinha, você vai pôr uma bota, você vai pôr talvez um cachecol e um gorro. Você vai se preparar para quê? Para não passar o frio. No que o Babá falou, exatamente é isso. Se você sabe, como todo mundo sabe, que existe inveja, mal olhado, maldade e tudo mais, o que você vai fazer? Se blindar, se proteger, tomar banho, fazer uma oração, fazer um ebó, fazer uma oferenda. Entendeu? Aonde não tem brecha, aonde não tem buraco, é muito mais difícil bater e ficar. A tendência é bater e sair, a não ser que realmente você não tenha a mínima prática e a ligação espiritual. Aí com certeza você vai tomar uma bolada que você vai ficar lá. Mas aí você vai num dias. terreiro de confiança, né? Sim, mas eu digo assim, quem não quer ir em lugar nenhum já é uma coisa. Agora, com certeza, se você tá doente, você vai ficar em casa tomando sua aspirina, ou você vai procurar um médico, aí você vai fazer um tratamento específico, direcionado àquilo que você está passando. Então assim, tudo vai da sua atitude, da sua força de vontade de sair dessa de uma maneira muito mais elegante e inteligente. Não ficar sofrendo e tomando bordoada dentro de casa, entendeu? Muito bom. Faz sentido? Muito. A gente estava falando aqui sobre hereis gostam de coisa boa, né? Teve uma ocasião, conta aí, o Pedrinho chegou para você... Eu sempre, porque toda segunda-feira na nossa casa a gente faz um pratinho com os docinhos dos herês. Então eu comprava teta de nega e mais 2 tipos de doce, e toda segunda-feira a gente oferenda para os cosmes. Só que a caixa de doce da teta de nega, que não era também uma marca nada conhecida, porém... para servir, para oferecer, então tava lá, aí já tava meio ressecado e tudo mais. Até que um dia, assim, ele não comia, era colocado uma oferenda simbolicamente no dia das 7 linhas. Ele não estava presente. Não é dado para ele, é dado no altar para a imagem, né, em reverência a nossas 7 linhas. Aí teve um dia que ele incorporou. E ele reclamou da teta de nega. Eu falei, não, Pedrinho, tá lá, não sei o quê. Ainda eu falei, né, não seria uma marca boa, um Cacau Show, um Dantop, que já é uma marca melhor. Era uma marca ruim, nossa, pronto. O Dantop era bom, hein? Pois é. Até que ele falou alguma coisa, eu falei, não, é bom sim. Ele falou, é bom, tia. Peraí, pega lá que eu quero que ela coma. Gente, de verdade. Tava emborrachado, ressecado. Sabe quando você vai mastigando? Olha, zero. Aí ele falou, você vai ver, viu, tia? Você vai ver. Tá vendo? Você fala que eu que não tava agradecendo. Resumindo, era um lixo. E aí, né, talvez algumas pessoas falem, ai, nossa, o herê tá reclamando. Meu amigo, o espírito... Eles não querem o lixo que você tem pra dar. É a energia que ele sente da coisa, né? Não, é a energia, e também quando ele tá incorporado, ele gosta, assim, de comer. Tem gente que fala assim, não, eles não gostam. Gosta sim, bicho, é espírito. Imagina você, que morreu, tá lá, sei lá, 60, 100 anos, 200 anos, lá no inferno, ou lá em Aruanda, ou lá onde você quiser chamar. Aí você tem a oportunidade de incorporar num corpo, e você tá vendo ali algo que você gostava. Você acha que você não vai curtir? Ai não, porque a gente já saiu do algo carnal. Acorda, bicho. Isso aí é papo de espírita, entende? O espírito, sim, ele tem prazer. É lógico que o espírito não vai se matar de comer doce. O Exu não vai tomar 3 litros de uísque. É lógico que não. Não há necessidade. Mas há, sim,
um prazer, porque é espírito, é morto. E eles têm prazer não só em algo físico, tem prazer em te ver crescendo, tem prazer em conquistar território, tem prazer em fazer coisas boas. Tem Exu que curte fazer algo bom para falar, olha só, foi Tranca-Ruas quem me deu, Exu do Ouro que me ajudou, foi graças ao seu Marabô. Eles gostam, porque tem também aquela parte de espírito, não é uma energia, foi um ser vivo. E ele tá vivo agora do outro lado, tá morto do outro lado. Então, é importante a gente entender isso e parar de romantizar. É papo de espírita. Ai, não, porque saiu da carne e aí a visão mudou. Muda, sim. Mas achar que não, nada mais importa, e periri, não. O Herê gosta, sim, de um bom doce. O Exu gosta, sim, de um bom charuto. Eles têm prazer nisso também. Prazer não significa que ele vai deturpar isso e fumar 30 charutos e beber 1 litro de uísque. Não, não é isso. Mas apreciar, vai apreciar. Faz sentido ou não? Mas quando você fizer um pedido para ele te der um doce embolorado, emborrachado, ressecado, né? Um doce que eu digo o seu pedido vai vir dessa forma. Vai vir borrachado, ressecado, seco, arreganhado. Você quer que ele te traz um emprego, né, simbolicamente nessas condições? Então ofereça o melhor. A sua visita, você oferece o seu melhor prato, seu melhor copo, sua melhor comida, entendeu? Porque você com certeza, mesmo que não seja dessa pessoa, o universo vai te presentear, a espiritualidade vai te presentear de uma forma tão incrível quanto você dá. Não é bíblico? É dano que se recebe? E uma vez eu fiz uma proposta para o Pedrinho e falei, Pedrinho, eu estou precisando vender um apartamento, acho que era vender o apartamento. Enfim, eu prometi que se desse tudo certo, eu ia dar para ele, sei lá, 5 Kinder Ovo, vai, ou 5 teta de nega. Ah, tá, lembrei. 3 caixas ou 4 caixas do Copenhague, que vem 3. Aí ele virou para mim e falou, ô tia, quanto é que é mais ou menos esse apartamento? Quanto você vai ganhar? Ah, eu falei X, 100 mil. Ele falou, mas tia, você quer me dar só 3 caixinhas por esse valor que deve ser muito, tia? Ah, não, eu não vou não. Pitoco, tem um negócio bom pra você aqui, ó. A tia tem uma coisa boa. Passou pra frente. Ele vazou. Não, e realmente, né, é totalmente incoerente. Poxa, eu quero vender um imóvel, quero dar 3 caixas de teta de nega Copenhague pra ele. É querendo dizer, vai explorar outro. Se fosse um Exu, ia falar, vai pra casa do chapéu, né? Então, a gente precisa ter esse senso com a entidade, né? Precisa ter essa... É um espírito, cara. É a mesma coisa eu chegar pra você e falar assim, olha, trabalha o mês inteiro aqui na minha casa, ou trabalha na minha empresa o mês inteiro e eu vou te dar uma bala. É isso, entende? É porque criança, gente, em casa, quando a gente prometia alguma coisa pra criança, por ser criança, é criança, é só uma balinha, não sei o quê. Mas criança não é trouxa, né, meu? Não, tudo bem, mas eu não sabia, né? Isso era um começo da minha espiritualidade. E o Pedrinho ensina muita gente, muito, não é? Ele é exigente, viu? O cara é exigente. Ele é exigente. Vou contar uma história muito legal pra vocês, o Pedrinho. Lá no nosso terreiro, a gente tem alguns refletores, né? Que fica assim, virado pra parede. Pra dar uma ambiência melhor. Luz indireta. E aí, teve um dia que ele tava mexendo no refletor. Aí, parece você ou meu pai que ligou na tomada, ele se assustou. Foi assim, ó, tinha um refletor, né, ele incorporou, tá lá, tudo bem, e tinha, tipo assim, isso aqui é o refletor ali. Aí ele pegou, tava desligado, ele pegou, ficou olhando, porque tava no chão, ficou olhando. Aí o pai dele achou... Os caras deram um susto na O pai dele achou que seria legal, né, ver o brinquedo iluminado. E pegou e falou pra mim assim... Aí eu fui lá na tomada e pum, quando aquilo ali deu aquela luz, gente, esse Pedrinho deu um pulo, eu não lembro se ele chorou, eu sei que acho que ele chorou. Ele se assustou muito, muito, só que pra quem sobrou a bronca dele? Pra mim. Na verdade, eu falava assim, não, Pedrinho, ele que mandou. Não, tia, foi você me assustou, você vai ver, eu vou te assustar. Falei, Pedrinho, mas não fui eu. Eu não quero saber. Foi ele, vou assustar os dois. Resumindo, passou
não sei, uma semana talvez, ou até um pouquinho mais, você esquece, né? Você vai embora do terreiro, acaba a gira, você esquece. Vocês acreditam que aconteceu coisas na minha casa que eu falei assim, não é possível. Na minha louça, na cozinha, começou a fazer barulho sozinha. Eu falei, meu Deus, é ladrão na minha casa. Eu falei, gente, não é possível. Aí eu pensava assim, mas peraí, o ladrão vai entrar na minha casa. Quanto tempo depois que ele falou que ia te assustar? Não foi muito tempo, não deu um mês. Uma semana, 15 dias, não passou de um mês. Aí eu pensei assim, mas gente, o que o ladrão vai fazer na cozinha balançando meus pratos? Porque era barulho da louça que estava no meu escorredor. Falei, não é possível. Gente, eu entrei em desespero. Eu não sabia se eu levantava. Eu falei, o ladrão está no escuro, mexendo nos meus pratos. Não faz sentido. Resumindo, eu comecei a me tocar. Veio assim, como se pudesse ser um espírito, e provavelmente ele. Resumindo, eu dormi. Tá bom, beleza. Até que um outro dia acendeu a luz sozinha também na cozinha. Clique! Aí ele veio. Falei, Pedrinho, vamos conversar. Você foi na minha casa e me assustou. Foi você? Ah, ele começou a rir. Tia, eu te falei que eu tinha tudo. Tá? Resumindo, pois ele foi 2 vezes na minha casa. E na casa do pai dele, diz o pai que nenhuma, ou ele dorme que nem uma pedra, né? Pois é isso aí. Mexe com o herê que vocês vão ver só o que é bom. Mexe. Tem uns que são uns diabinhos, cara. No caso do Pedrinho, danado. Ele tem essa coisa. Uma vez, a Érica também ficou devendo alguma coisa pra ele. Ele foi lá em casa, e sem brincadeira, assim, tem filmado, tá? Não é que, ai, nossa, deu uma piscada na rua, não. Tá filmando, assim, a gente tá filmando. Inclusive, a moça que trabalha lá com a gente, ela tá filmando e a luz para e volta. Para e volta, para e volta. E aí ele fala, eu vou piscar a luz na sua casa, hein, tia? Então, ó, eu vou contar muito mais histórias pra vocês aí do Pedrinho, muito mais coisas. Não saiam daí, a gente vai pros comerciais. Em alguns minutos a gente volta, tá? Cerca de 2 minutinhos a gente tá de volta. Quer ter mais histórias de bastidores? Segue a gente no @Casa da Luz da Estrela Guia, porque enquanto tava nos comerciais, a gente tava contando algumas histórias aqui pelo Instagram. Então vocês não perdem, entende? Então vamos lá, voltando a falar dos herês, né? Que tem uma história muito legal que aconteceu com o Pedrinho. Teve uma paciente que é amiga até de uma trabalhadora nossa. Ela foi ali, a filha, passou com o Pedrinho na festa de Cosme do ano passado. E aí não sei qual foi o contexto, mas parece que ela não estava acreditando muito, ela estava meio com dúvida e tal. E aí parece que falou assim, ó, tia, eu vou provar, alguma coisa assim. E aí, quando ela estava indo embora, ela foi embora de Uber. E aí o Pedrinho começou a falar com ela a partir do rádio do carro do Uber que a mulher tava. Ah, é verdade. E aí lembrei. O cara ouviu, a mulher ouviu, a filha dela ouviu, todo mundo ouviu. Não foi uma coisa assim, eu achei que eu ouvi. E parece que ele começou a falar a partir do rádio. Então, é uma coisa que assim, a gente muitas vezes, herê, não é criança, não sei o quê, só quero saber do Exu e tal. Mas eu te falar, bicho, herê, acho que o Pedrinho lá na casa eu já vi várias dele, de ficar louca, assim, falar, meu Deus, não é possível. E na nossa casa, na nossa casa nós temos os herês, né, que trabalham na nossa direita, mas temos o Exu Mirim, que trabalha na nossa esquerda, que é o Brasinha e o Caveirinha, tá? Então, quem perguntou aqui no Instagram... Diga-se de passagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, pessoal? Exu Mirim é uma coisa... Cosme, Damião, Herê e Beijada é outra completamente diferente. É muito comum por aí a gente ver pessoas falando que Exu Mirim ele é uma criança. Que é uma criança que foi, por exemplo, muito marginalizada. É uma criança meio maloqueira, tal. Não necessariamente, tá? Exu Mirim também é um Exu pequeno. Pode ter espíritos de adolescentes, pode. Mas o que acontece? Na Umbanda, na Quimbanda, é muito comum linhas de Exu Mirim serem apresentadas por um desvio muito maluco da cabeça do sacerdote ou do médium, como um espírito que quer fumar maconha no meio da gira, um espírito que quer beber pra caramba e quer criar outras questões que não cabem nem um pouco com a espiritualidade. Então, infelizmente, a cabeça, o senso popular vai levando para caminhos que são muito, muito, muito contrassenso, sem sentido, que não faz nenhuma
noção do que é a espiritualidade. Então é muito comum chegar em terreiros e Exu Mirim se apresentar como uma criança marginalizada ou um adolescente marginalizado fumando maconha. Cara, não existe isso. Não existe. Mas existe isso em terreiro, babá? Existe. Pô, em terreiro Fumar maconha no terreiro? Sim, pô. Existe estupro em terreiro, existe tudo que Não, você pode não, imaginar. aí tudo bem, mas que é a entidade, um Exu Não Mirim. é entidade, é o que eu acabei de Não, dizer. sim, mas eu digo de usar a entidade pra fumar maconha que nem o Exu Mirim. As pessoas usam a entidade para estuprar, as pessoas usam a entidade para enganar, as pessoas usam a entidade para roubar, usam a entidade para machucar as pessoas. Na verdade, não tem entidade, elas usam uma roupagem, fingem, né? Mistificam que estão com uma entidade para fazer aquilo que as suas sombras querem fazer. Então, existe em terreiro, mas não significa que é uma entidade. É uma pessoa mal intencionada querendo fumar maconha com uma autonomia e com uma liberação, porque ela quer fumar e ela acha que é aquilo, entendeu? Qual que é o problema? Pessoas que compõem esse ambiente começam a entender que isso é normal. E não é normal, não faz sentido. Uma coisa que eu percebo muito são novos médiuns que usam do que eles têm de vício, né? Pessoas que gostam de beber, pessoas que gostam de fumar ou gostam de comer alguma coisa, eles usam estar incorporados, que na verdade a consciência ela é muito, muito grande. Então assim, eu não posso fumar durante meu horário de trabalho, mas quando eu estou incorporado, eu quero fumar cigarro um atrás do outro, eu quero beber cerveja, eu quero beber uísque, enfim, usa, né? A parte consciente da pessoa para usar o vício do aparelho para poder jogar como se fosse uma necessidade da entidade. Ouve essa aqui, ó. A pessoa mandou assim: eu já ouvi histórias de médiuns que falam que Exu Mirim pediu cocaína e maconha. Ah, não. Meu amigo, isso é uma coisa assim, ó, que... Não é possível. É uma loucura. É uma loucura desenfreada. Não tem sentido nenhum um espírito pedir isso. Isso nada mais é do que uma mistificação. É aquele médium querendo liberar a sua sombra para fazer o que ele quer com uma liberação, uma autonomia dele. Ah, porque foi Exu Mirim. Mentira. Que Exu Mirim, cara? Qual o sentido da espiritualidade vir lá do além para falar, olha, vem cheirar cocaína aqui, vem fumar maconha? Não tem sentido. Só que, infelizmente, as pessoas que não entendem isso começam a achar que isso é normal. E vai reproduzindo essa loucura, porque isso é uma loucura. Não faz sentido nenhum, tá? E se você tá num terreiro desse, ó, mete o vaza, pé, rapa. Corre, mas corre rápido, E você tá? sabe, babá, que eu sempre conto minhas histórias, né? Achando que eu rodei, que eu conheci, que eu conto, né? Que eu passei 10 anos, 15 anos até achar uma casa legal, porque eu fui em uma, era assim, porque eu fui em outra, assim. Gente, eu não vi nada. Depois que a gente começou a fazer podcast e conhecer um pouco mais da espiritualidade, conversar com vocês estarem participando conosco, contando histórias, experiências, eu não vi nada, babá. Eu sou um nenezinho engatinhando. Isso aí, de verdade, eu fico surpresa e eu fico horrorizada de ouvir uma coisa dessa, de verdade. E eu achando que eu era, ó, expert no assunto, na macumba. Mentira, eu não sei de nada, aí gente. Completa de nada. Aqui, ó. E olha, babá, falaram pra mim tomar cuidado com Exu Mirim e Erês. Sabe qual que é o cuidado que você tem que tomar com o Exu Mirim, com o Erê e com o Exu? Você tem que tomar o cuidado para não achar que você conhece de maneira verdadeira e, na verdade, você conhece pelo olhar desses malucos que estão na internet e você começa a dar vazão a um alter ego, a suas sombras, a quem você está mais escondido e mais preso ali. Esse é o maior cuidado que você tem que tomar. Porque quer conhecer um terreiro de verdade? Vai numa gira de Erê, vai numa gira de Exu e vai numa gira de Exu Mirim. Por quê? Lá você consegue ver a seriedade da casa, do médium, do sacerdote e de quem compõe aquele corpo mediúnico. Na gira de Exu você vai perceber agressividades, se for uma casa má intencionada, uma casa má fundamentada e mal estabilizada. Vai perceber Exus agressivos, que batem, que mandam para casa do chapéu.
pombagiras que ficam assediando, passando a mão, dando beijo na boca, aquela coisa toda e tal. Tem, é verdade, tem isso. Vira aqui, babá, vira aqui, babá. Eu fico imaginando alguma entidade do babá e alguma pombagira da nossa casa que, se acontecesse, viesse assediar ele. A Rosa Caveira, que é a esposa dele, a Érica, beijão, Érica, incorporada, eu acho que ela desincorporaria em 3, 2, 1 se alguma pombagira fizesse isso com o senhor, hein? Não faz sentido, mas não é nem com o sacerdote, é com o corpo docente ali. As pessoas são sem noção, cara. As pessoas são muito malucas. Na gira de herê, você vai perceber as maiores presepadas. Eu já vi na internet herê saindo na mão. Ah, eu vi também. Assim como eu também já vi Exu saindo na mão. Eu vi pombagira brigando e puxando o cabelo. Cara, é perigoso. Não, o problema é chegar a postar numa rede social. Ter acontecido alguma coisa dentro de um terreiro... Já é grave. Já é grave. Você tem que chamar a atenção dos seus médios, porque na nossa casa nós temos 2 cão de guarda, que sou eu e o pai deles, que enquanto tá a gira, a gente tá lá, organizando, vendo, ajudando, pondo os limites. Agora, chegar ao ponto de você publicar isso na sua página, da sua casa... A pessoa acha normal. Normal? Entidade que vem para te orientar, para te trazer uma cura, te trazer um... Se estapeando. Eu já vi histórias de pombagira. Me fala uma coisa aí. Quais as maiores loucuras que vocês já viram em terreiro? Ah, não, assim? manda aqui, gente, que eu tô interessada. Eu já vi história de pombagira que fica pelada. A pombagira incorpora e fica pelada. No salto alto ou não? Pombagira que fica se esfregando nos homens, principalmente nos ogãs. Tem muita maluquice, cara. Tem muita maluquice. Meu Exu, tem uma ligação aí? Vai, eu quero saber, mas ela tem que ser uma história boa, vai. Quer atender? Vai lá, atende você. Bora lá. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala e da onde fala? É a Márcia, eu sou de Arturavim. Primeiro, cumprimentar vocês, que olha, que programa maravilhoso que vocês têm. Eu fico no horário do meu almoço, ouvindo vocês, isso aí que vocês fazem é uma aula aberta. É muito legal. Muito legal obrigada. Mesmo, muito obrigada, Márcia. Continue nos assistindo, porque a gente aqui, ó, gosta de gente boa como você, que fala a verdade. Vocês estão aula aberta mesmo. Tem hora que tem umas coisas que o babá, né, que você fala, ele fala, que é impressionante a aula que ele dá, até com o Ebó, com tanta coisa. Olha, sensacional. Eu amo o programa de vocês. Muito bem. Parabéns. Tá certo? Você tem alguma pergunta? Então, mas é uma história. Eu frequento uma casa muito que, no meu olhar, é uma casa muito boa, né? Me sinto muito bem lá dentro. Sou frequentadora, né? E ontem teve a gira de herê. E o herê que eu passei, ele falou assim que ele vai vir na minha casa, bagunçar a minha casa. Então ele pediu para mim pôr uns docinhos para ele. E ele disse que vem aqui fazer uma grande bagunça que está precisando de uma limpeza e tal. E você sabe que eu fiquei com medo? Eu falei, que bagunça que esse menino vai fazer aqui? Ele falou, tia, a sua casa é muito parada. Tia, eu vou bagunçar. O tio vai ficar louco, que é meu marido, né? Ele vai ficar. Aí você sabe que eu fiquei com um pouco de medo. Medo no sentido de, meu Deus, que bagunça seria essa? Mas eu vou fazer o que ele pediu. Eu vou fazer porque eu confio na casa que eu estou, eu vou fazer, mas eu queria que ele falasse um pouco de que tipo de bagunça isso pode gerar. Só para curiosidade mesmo, viu? Minha querida, se você confia na casa, se você frequenta a casa, pode acreditar que essa bagunça vai ser benéfica, é uma bagunça que ele diz como bagunça, mas vai ver, trazendo movimento, trazendo novas energias, trazendo coisas boas para você, na sua casa. Então é uma bagunça positiva. Espero, o Baba agora vai dar o ponto de vista dele. Você escuta no ar, que a gente vai responder, mas é isso aí. Um grande beijo, e agora o Baba vai dar a pitecada dele. Obrigado, viu, irmã? Obrigado pelo carinho. Obrigada mesmo. Confio demais. Uma casa em vocês. Obrigada, querida. Qualquer hora eu vou visitar a casa de vocês, porque o dia do trabalho de vocês é o mesmo da casa que eu frequento, mas uma hora eu falto lá e onde vocês estão, que eu sei onde é. Viu? Muito bom, parabéns. Obrigada. Axé. Vocês são necessárias, que é a verdade. Um beijo. Beijão. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só que pergunta legal. O herê falou que ia bagunçar a casa dela e ela ficou com medo. E o que é importante falar?
as entidades, elas trabalham com uma linguagem que a gente não entende muito bem ou de uma maneira que a gente não entende muito bem. Então, é muito comum, às vezes, os erês pegarem um pouco de doce, passar na sua cara, jogar um pouco de guaraná em você de maneira respeitosa, tá? Com contexto. O que está acontecendo? Ele não está simplesmente te sujando. Nesse movimento, ele está trabalhando. Então, essa bagunça que esse erê tá falando que vai fazer na sua casa, e dentro do contexto que a Márcia comentou aqui, que é uma casa que ela confia, uma casa séria, o que a gente pode entender? A bagunça é movimentar. A bagunça é trazer vida. Porque, vamos lá, uma casa que não tem bagunça nenhuma significa que ninguém está usando aquela casa. Uma casa que está totalmente ali, ó, perfeitinha, você não está nem usando aquela casa. Talvez você vai trabalhar o dia inteiro na rua, você volta para sua casa só para dormir. Então, às vezes, a bagunça ela incomoda a gente, mas às vezes é necessário abrir a janela para o vento bater e derrubar alguma coisinha assim, para trazer movimento para sua vida, para trazer ânimo. Às vezes é num vento desse que derruba alguma coisa que te faz achar ou te faz pensar naquilo que você queria entender, pensar, uma resposta que você busca. Então, eu entendo que não é bagunçar a sua casa de criar furduns, fuzuê, mas é uma maneira de trazer movimento, amor, carinho. É uma coisa muito assim engraçada, né? Quando uma mãe tem filhos e o filho ele para de brincar. Ela sente falta daquela bagunça. Porque ela sente falta também da criança que estava ali. Quando um filho vai para a rua, que vai casar, que vai morar, tem mães que ficam chorando. O filho era um caos dentro daquele ambiente. Mas ela fica chorando. Você já viu alguma história assim ou não? Euzinha. Quanto tempo chorando quando eu fui morar fora? O babá, quando casou, assim, ele sempre foi muito intenso, né? Tipo, dar susto, brincar, contar história. A minha casa era um circo, né? Que a gente via brincando e aprontando. Quando ele casou, claro que eu não queria, mas tem que casar. E eu fiquei com o quarto dele, do jeitinho que ele deixou. Eu acho que o quê? Uns 2 anos. Cada vez que eu chegava, eu chorava. Eu olhava, eu chorava. Olha, foi terrível pra mim. Foi terrível. Aí eu contava pra ele, ele ficava, tá vendo? Não, como se eu tivesse expulsado ele. Por mim, podia morar ele e a mulher dele lá. Mas ele, deu. Mas foi muito sofrimento. Então, por quê? Tem um nome isso, né? Tem uma síndrome de alguma coisa. Ninho vazio. É isso aí. Mas é porque a bagunça em si, ela não representa só a bagunça, ela representa aquela vida. Então eu entendo que esse erê, ele quer te trazer mais vida, quer trazer mais movimento, mais alegria para a sua vida, entende? Olha só que legal. A Nina mandou aqui, ó, nos comentários. Eu vi a pombagira de uma mãe de santo, famosinha, mandando outra pombagira da casa calar a boca. Porque ela tava gargalhando demais. Ó, eu não sei o contexto, mas eu tenho que ponderar os dois lados aqui. Eu vou fazer um pouco do advogado do diabo, tá? Se você ouve essa história e de bate pronto fala, olha, a mãe de santo mandou a pombagira da casa calar a boca, é uma coisa que choca. Porém, meus amigos, o que é importante entender? Tem alguns médiuns que eles estão num fenômeno animista. Eles estão no animismo. E muitas vezes, nesse animismo, nessa euforia de eu estou incorporando e tal, não sei o quê, essa pessoa começa a dar vazão para aquilo que não existe. Vocês já viram aquele vídeo na internet? Olha, tô incorporando o caboclo. Aí o caboclo tá chegando, aí tem a imagem dos dois. Aí o caboclo chegou, a pessoa bate no peito, o brado e começa a fazer um movimento e o caboclo tá olhando assim e fala... O que tá acontecendo? Eu não tô fazendo isso não, por que você tá fazendo isso? É o animismo. Tá dando ânimo pra alguma coisa que ela acha que tá acontecendo. E o soco no peito? E ao mesmo tempo, tem pessoas que estão tão naquela gana de incorporar e de se provar para si mesmo e provar para os outros, que aí a pombagira ela fica gargalhando e às vezes tem que acontecer um trabalho e fica aquela desgraça atrapalhando. Gritando, gargalhando, você fala assim... E você quer... E a entidade quer falar. E tem uma ordem pro trabalho. Não, a entidade quer ficar gargalhando, você não consegue trabalhar. Ou o Exu gritando. Ou rosnando, batendo no peito. Cara, batendo nas asas, coisa assim. Tem momento pra tudo, né? Então, assim, pode ser um lado certo, pode ser um lado errado, pode ser os dois certos e errados. Tá? Mas acontece, tá? Tem pessoas que começam a incorporar que elas perdem o senso e começam a tumultuar.
Às vezes tá fazendo um trabalho e começa a conversar com alguém no meio do trabalho que não cabe. Tem de tudo, tem maluco pra tudo. Então, às vezes... Seu Zé que ama isso, né, gente? Seu Zé Pilintra... Fica pirado com isso, né? Ó, eu já presenciei briga de pombagira e médium e pai de santo brigando no meio de um trabalho. Essa eu queria ver. Eu queria estar lá só espionando. Já pensou? É uma loucura. Nossa! Já pensou isso? No meio de uma gira? Quais foram as coisas mais malucas que vocês já viram no DE? Isso é impressionante, né? Tem coisa que você fala, pelo amor de Deus. Agora sim, Baba, uma entidade que vem em terra, claro, né, diversa, ele não vem para trazer harmonia, trazer uma cura, trazer um entendimento, um conhecimento a mais, uma união, uma expansão, uma evolução. É essa? A entidade sim, mas o médium ele tá lá e assim, o que tá acontecendo? A entidade chegou, ela vai gargalhar, ela vai fazer alguma coisa, vai acontecer isso. Só que aí tem um momento que a entidade ela dá uma silenciada, porque ela não precisa estar a 1000 por hora o tempo inteiro. Só vem mais quando ela incorpora, né, naquela Não, situação. depende do trabalho, depende de tudo. E aí a entidade dá uma silenciada. Aí o médium naquele momento, ele talvez fique pensando assim, será que eu tô será sozinho? que eu tô sozinho? Aí ele começa a tentar buscar algum movimento ou alguma ação para validar aquilo para ele. Então, vai querer fumar, vai querer beber, vai querer bater no chão, vai querer ficar gargalhando, e fica tumultuando o ambiente. Não faz sentido. Ou é para as pessoas acreditarem mesmo que a entidade é poderosa e que tá lá ativo? É tudo. Eu acho que é mais para mostrar para os outros, por não pra exemplo, si. a pessoa que incorpora o caboclo, bate no peito, dá um mortal para trás, dá uma pirueta, ou pula numa altura desse tamanho e cai. Cara, né, não precisa disso. E mesmo que a entidade ela é realmente muito visceral, muito forte. Quando o Baba começou a desenvolver o seu Branca Lua, ele chegou numa energia, numa força. Só que o que acontece? O médium, quando começa a desenvolver, a entidade e o médium entra num sincronismo, numa harmonia, que isso vai diminuindo e vai tendo aquela coisa do equilíbrio. Mas eu lembro que na primeira, segunda vez, terceira, era bem forte, né? A incorporação do seu Branca Lua, mas hoje tá tudo certo. Eu lembro, acho que até o peito ficou um pouco marcado. Ficou roxo lá. Mas por quê? A entidade, ela é muito vibrante, ela tem uma energia, a primeira vez em terra, no corpo do aparelho. Então, assim, tem aquela coisa, né, de tá adaptando, na verdade. Agora, você passar 1 ano incorporado, 3 anos incorporado, com a mesma loucura, gente, as entidades são inteligentes, eu sempre falo isso. Ela tem um sincronismo, ela tem uma harmonia e ela sabe dosar sim. E eu vou te falar uma coisa, às vezes, e muitas vezes, presta atenção nisso, as pessoas, elas têm a sensação de que muita movimentação, muito atrito, muito barulho, muito batida forte no peito é sinal de força. Seu bichão. Isso, na verdade, pode ser sinal de insegurança. Porque tem entidades que não precisam bater no peito, não precisam dar mortal para trás, não precisam gargalhar alto, não precisam comer fogo. E ela te levanta ou te quebra no olhar. Tem uma entidade que incorporou lá na nossa casa, que ela não abria a boca, não vestia nada, nada. Era no olhar. Você lembra disso? Se eu não me engano, era a pombagira do véu, 7 véus, alguma coisa assim. Ah, dava medo. Tinha uma força, uma energia latente, uma coisa assim, que só... não precisava nem olhar pra você. A presença dela era muito forte. Então, muito forte. Não silenciosa, precisa, né? não precisa bater no peito, não precisa falar, não precisa gargalhar. Não precisa. O médium, ele tá tentando fazer isso numa esperança de, olha, é bom mesmo. Não é. Isso não é garantia de que... Ou, por exemplo, usar muito elemento. Ao invés de usar... um galho de arruda, quer usar uma árvore de arruda. Um arbusto, gente. Eu vou usar um pouco de sal grosso? Não, eu vou usar todo o sal grosso do planeta Terra. Ou ele pensa num elemento que não é conhecido, numa coisa que nunca ninguém viu, porque o dele, o preto velho dele usa não sei o quê, porque não, é mas diferente. Eu tô falando de outra coisa, eu tô falando de quantidade. É a quantidade de bater no peito, é a quantidade de mortal, é a quantidade. Aí quer usar, por exemplo, teve um caso, a gente conheceu um caso de um médium que quando incorporou uma entidade X, pediu 3 guias de 3 barajás de 21 fios. Meus amigos, o negócio pesa 5 quilos.
3 Brajás. E chama o ortopedista junto. E eu te pergunto, sinceramente, bicho, você acha mesmo que a entidade quer 3 Brajás, é uma bitela desse tamanho, 3 Brajás de 21 fios? Não precisa, aquilo não vai fazer ela mais forte. Meu irmão tem entidade que até hoje não usa uma guia. E faz milagre acontecer. E não quer nem falar o nome, não quer nem perder o tempo de falar nome. Então, a gente precisa ressignificar isso. O que falta? Falta consciência. Falta bom senso, falta liderança para ensinar. Falta. Tem muito curso, mas tem pouca informação. Então é isso. Se você quiser aprender mais com a gente, segue a gente nas redes sociais, @CasaLuz_Guia. Entra em contato no 11 9 33 30 4477. 11 9 33 30 4477. E vem com a gente nessa jornada de autoconhecimento. Não é confortável. A gente fala coisas aqui que muitas vezes vocês não querem ouvir. Mas esse é meu caminho. Essa é a nossa missão. Um beijo a todos e até o próximo. Beijo.